Enfermeira se declara para o bilionário doente. Mas o que ele respondeu ninguém esperava. Carla Santos havia cuidado de muitos pacientes durante seus 8 anos como enfermeira, mas jamais imaginou que sua vida mudaria completamente por causa de um homem internado há 3 meses no quarto mais caro do hospital. Eduardo Mendes não era apenas mais um paciente rico, ele havia se tornado o centro de seus pensamentos e a razão pela qual ela despertava todos os dias com vontade de trabalhar. Naquela manhã de quinta-feira, ela finalmente reuniu coragem para fazer o que vinha planejando há semanas. Depois de verificar os sinais vitais de Eduardo pela última vez, segurou suas mãos trêmulas e falou as palavras que guardava no coração. Senhor Eduardo, eu sei que isso não é profissional, mas preciso falar. Eu me apaixonei pelo senhor, disse Carla, sentindo as bochechas queimarem de nervosismo. O homem de cabelos grisalhos a observou em silêncio por longos segundos, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Seus olhos escuros pareciam carregar o peso de anos de experiência, mas também algo que ela reconheceu como surpresa genuína. Carla, ele disse finalmente com a voz rouca que ela havia aprendido a amar. Você não faz ideia de quem eu realmente sou, não é mesmo? A pergunta a pegou desprevenida. Durante todos aqueles meses cuidando dele, Eduardo sempre havia sido gentil, educado, mas reservado sobre sua vida pessoal. Ela sabia que era empresário, que tinha muito dinheiro, mas nunca havia se importado com esses detalhes. Eu sei que o senhor é uma boa pessoa. É isso que importa para mim, respondeu ela, ainda segurando suas mãos. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse tomando uma decisão muito difícil. Quando os abriu novamente, havia lágrimas neles. Minha querida Carla, eu preciso te contar uma história. Uma história sobre uma jovem enfermeira que trabalhava num hospital público em São Paulo, há 30 anos atrás. Ela se chamava Marina Santos. O sobrenome fez o coração de Carla acelerar. Santos era seu sobrenome, mas também era muito comum. Ainda assim, algo no tom de Eduardo a fez estremecer. Essa enfermeira cuidou de mim quando eu era jovem, depois de um acidente de carro. Eu era arrogante, mimado, filho de empresário rico, mas ela me tratava com uma paciência que eu não merecia. E eu me apaixonei por ela, assim como você está se apaixonando por mim agora. Carla sentiu suas pernas ficarem fracas. Precisou se apoiar na cadeira ao lado da cama para não cair. Mas eu era jovem e tolo. Quando meu pai descobriu sobre nossos sentimentos, me obrigou a me mudar para outro estado. Eu obedeci, como o covarde que era. Deixei Marina para trás, sem nem ao menos me despedir adequadamente. Ela estava grávida, Carla. Grávida de uma filha minha. As palavras ecoaram no quarto como um trovão. Carla sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua mãe sempre havia se recusado a falar sobre seu pai, dizendo apenas que ele havia ido embora quando ela era muito pequena. Marina Santos havia criado a filha sozinha, trabalhando dobrado para sustentar a família. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Não pode ser, sussurrou Carla, mas no fundo sabia que Eduardo estava falando a verdade. Os olhos dele eram exatamente como os seus, o mesmo formato, a mesma cor escura profunda. Quando sua mãe faleceu há 2 anos, eu soube através de um amigo em comum. Foi quando descobri que ela teve uma filha, que essa filha se tornou enfermeira como ela, e que trabalhava aqui, neste mesmo hospital onde eu estava sendo tratado. Eduardo tentou se sentar na cama, mas Carla instintivamente o ajudou, mesmo com as mãos tremendo. Era um gesto automático, resultado de meses cuidando dele, mas agora carregado de um significado completamente diferente. Eu poderia ter me transferido para outro hospital quando descobri. Poderia ter pedido outro enfermeiro. Mas eu precisava conhecer minha filha. Precisava ver que tipo de mulher ela havia se tornado. E me orgulho tanto de você, Carla. Você é tudo que sua mãe era e muito mais. As lágrimas corriam pelo rosto de Carla sem que ela percebesse. 30 anos de perguntas sobre sua origem finalmente tinham resposta, mas a revelação era mais dolorosa do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado.
Por que não me contou antes? Perguntou ela, a voz embargada. Porque eu sabia que isso aconteceria. Sabia que você sentiria o que sua mãe sentiu por mim, e eu não podia deixar que você passasse pela mesma dor que eu causei a ela. Eduardo segurou o rosto de Carla com as duas mãos, do jeito que um pai faria com uma filha querida. Você tem o sorriso dela, sabia? O mesmo jeito gentil de cuidar das pessoas. Marina era a mulher mais especial que já conheci, e eu fui um idiota em não lutar por ela. Mas o senhor está aqui agora, disse Carla, tentando encontrar algum consolo naquela situação impossível. Podemos ter uma chance de nos conhecer, de ser uma família. O sorriso triste de Eduardo partiu seu coração. Minha querida filha, eu estou aqui porque estou morrendo. O câncer no pâncreas já se espalhou. Os médicos me deram no máximo 6 meses. A notícia caiu sobre Carla como um balde de água fria. Durante todos aqueles meses, ela havia cuidado dele sem saber a gravidade real de seu estado. Eduardo havia pedido aos médicos para não revelarem seu prognóstico para ninguém da equipe de enfermagem, querendo apenas viver seus últimos dias em paz. Não. Tem que haver algo que possamos fazer. Outros médicos, tratamentos experimentais. Eu já tentei tudo, filha. Já gastei milhões procurando uma cura. Mas alguns destinos não podem ser mudados com dinheiro. Carla se levantou bruscamente, começando a andar de um lado para outro no quarto. Sua mente de enfermeira começou a trabalhar, pensando em todas as possibilidades, todos os tratamentos que ela conhecia. E se transferíssemos o senhor para os Estados Unidos? Alemanha? Tem que haver algo... Carla. A voz de Eduardo era firme, mas cheia de amor. Venha aqui. Ela obedeceu, sentando-se novamente ao lado da cama. Eduardo pegou suas mãos e as beijou delicadamente. Esses 3 meses com você foram os melhores da minha vida. Pela primeira vez em 30 anos, eu me senti realmente vivo. Você me deu a chance de conhecer minha filha, de ver como Marina criou uma mulher incrível. Isso vale mais que qualquer tratamento médico. Mas eu acabei de encontrar meu pai. Não posso perdê-lo agora, chorou Carla. Você não vai me perder. Eu vou estar sempre com você, da mesma forma que sua mãe sempre esteve. E tem mais uma coisa que preciso te contar. Eduardo apontou para a mesinha de cabeceira, onde havia um envelope lacrado. Abra isso. Com as mãos tremendo, Carla abriu o envelope e encontrou vários documentos legais. Seus olhos percorreram rapidamente as páginas, mas não conseguia processar o que estava lendo. Eu não tenho outros filhos, Carla. Nunca me casei. Nunca constituí uma família. Minha empresa, minha fortuna, tudo isso vai ser seu quando eu partir. Você vai ter recursos para ajudar pessoas para fazer a diferença no mundo, como sua mãe sempre fez. Eu não quero seu dinheiro, disse ela, jogando os papéis de volta na mesa. Eu quero meu pai. Eu quero tempo para conhecê-lo. E nós vamos ter esse tempo. Todos os dias que me restam eu quero passar com você. Quero te contar sobre sua mãe, sobre como vocês duas mudaram minha vida. Quero te falar sobre minha família, sua família. Quero conhecer seus sonhos, suas esperanças. Eduardo fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mas tem uma condição. Você precisa prometer que vai continuar sendo enfermeira, que vai usar o dinheiro para abrir um hospital gratuito, como sua mãe sempre sonhou. Ela me contou uma vez que queria cuidar de pessoas pobres sem cobrar nada. Você pode realizar esse sonho por ela. Carla ficou em silêncio, absorvendo tudo que havia descoberto em tão pouco tempo. Sua vida havia mudado completamente em questão de minutos. Ela havia entrado naquele quarto, pensando em declarar amor a um homem, e descobrir a um pai que nunca soube que existia. Tem mais uma coisa, disse Eduardo, sua voz ficando mais fraca. No cofre do banco tem cartas que sua mãe me escreveu depois que fui embora. Cartas que ela nunca enviou, mas que um amigo guardou para mim. Você vai poder conhecer os sentimentos dela, entender melhor nossa história. Ela sofreu muito por sua causa? Perguntou Carla, precisando saber a verdade. Eduardo fechou os olhos, claramente lutando contra a dor física e emocional. Sim, e eu carrego essa culpa há 30 anos, mas nas cartas ela também fala sobre você.
sobre como você trouxe alegria para a vida dela, como ela se orgulhava de ser sua mãe. Marina nunca se arrependeu de ter você, mesmo com todo o sofrimento que eu causei. O quarto ficou em silêncio por alguns minutos, apenas o som dos aparelhos médicos preenchendo o espaço. Carla observava o homem na cama, tentando enxergar traços dele em seu próprio rosto, tentando imaginar como teria sido crescer conhecendo seu pai. "Posso fazer uma pergunta?" disse ela finalmente. "Qualquer coisa. O senhor realmente ficou doente ou veio para cá de propósito para me encontrar?" Eduardo sorriu, e pela primeira vez desde que ela o conhecia, foi um sorriso verdadeiramente feliz. "Essa é minha filha, inteligente como a mãe. A doença é real, infelizmente. Mas quando soube que você trabalhava aqui, pedi especificamente para ser internado neste hospital. E pedi para você ser minha enfermeira principal. Então o senhor sempre soube quem eu era, desde o primeiro dia. Você tem os olhos de sua mãe, mas meu nariz. Tem meu jeito teimoso de fazer as coisas, mas a gentileza dela. Foi como ver nós dois unidos em uma pessoa." Carla levantou-se e foi até o espelho pequeno que ficava na parede do banheiro do quarto. Pela primeira vez na vida, ela conseguiu ver de onde vinham seus traços. O nariz era realmente igual ao de Eduardo, e sua testa alta também era herança paterna. "Como você descobriu onde eu estava?" perguntou voltando para perto da cama. Depois que sua mãe partiu, comecei a me informar sobre você. Contratei um detetive particular, mas pedi apenas informações básicas. Não queria invadir sua privacidade. Soube que se formou em enfermagem, que sempre foi uma aluna exemplar, que trabalhava aqui, mas nunca tentei me aproximar até ficar doente. Por que não? Porque eu não merecia fazer parte da sua vida. Abandonei sua mãe quando ela mais precisava. Que direito eu tinha de aparecer depois de tanto tempo? A honestidade crua de Eduardo tocou fundo no coração de Carla. Ela podia ver o arrependimento genuíno em seus olhos, mas também compreendia a dor que sua mãe deve ter sentido. "Minha mãe falava sobre você?" "Nunca. Ela se recusava a falar sobre meu pai. Dizia apenas que ele tinha ido embora e que nós éramos melhor sem ele." Eduardo fechou os olhos, claramente sofrendo com as palavras. Ela estava certa. Vocês eram melhores sem mim. Marina criou uma filha incrível sozinha. Eu não contribuí em nada para a pessoa maravilhosa que você se tornou. Mas você contribuiu, disse Carla, surpreendendo a si mesma. Mesmo sem estar presente, você me deu metade dos meus genes. Me deu essa teimosia que você mencionou, que me ajudou a me formar enfermeira mesmo passando dificuldades. Me deu esses olhos que as pessoas dizem ser expressivos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Eduardo abriu os olhos e a olhou com uma expressão de incredulidade. Como você pode ser tão generosa comigo depois de tudo que eu fiz? Porque aprendi com minha mãe que guardar rancor só faz mal para quem guarda. E porque vejo no Senhor um homem arrependido que sofreu durante todos esses anos. Isso não apaga o que aconteceu, mas mostra que o Senhor não é a mesma pessoa que abandonou minha mãe. Eduardo estendeu os braços e, pela primeira vez na vida, Carla abraçou seu pai. Foi um abraço apertado, cheio de anos de saudade não reconhecida, de amor não expresso, de oportunidades perdidas. Eu te amo, filha, sussurrou Eduardo em seu ouvido. Eu sempre te amei, mesmo sem te conhecer. Toda noite desses 30 anos, eu me perguntava como você estava, se era feliz, se tinha tudo o que precisava. Eu também te amo, pai, respondeu Carla, e a palavra pai saiu naturalmente de seus lábios, como se estivesse esperando 30 anos para ser pronunciada. Eles ficaram abraçados por vários minutos, até que Eduardo começou a tossir violentamente. Carla imediatamente voltou ao modo enfermeira, verificando seus sinais vitais e ajustando sua posição na cama. O senhor está bem? Quer que eu chame o médico? Não, filha. Só preciso descansar um pouco. Essa conversa foi intensa. Carla arrumou os travesseiros de Eduardo e cobriu-o com o cobertor. Mas quando estava prestes a sair, ele segurou sua mão.
Carla, você pode ficar mais um pouco? Não quero ficar sozinho agora. Claro, pai. Ela puxou a cadeira para mais perto da cama e se sentou, segurando a mão de Eduardo enquanto ele fechava os olhos para descansar. Enquanto ele dormia, Carla observava seus traços, tentando gravar cada detalhe na memória. Havia tantas perguntas que queria fazer, tantas coisas que queria saber sobre sua história, sobre a família paterna que nunca conhecera. 2 horas depois, Eduardo acordou e encontrou Carla ainda ali, lendo um livro de enfermagem que havia trazido da sala dos funcionários. Você ficou aqui o tempo todo? Claro. Agora que encontrei meu pai, não vou sair tão fácil do seu lado. Eduardo sorriu e tentou se sentar melhor na cama. Carla rapidamente o ajudou, ajustando a cabeceira da cama para uma posição mais confortável. Conte-me sobre sua vida, filha, sobre seus sonhos, seus medos, suas esperanças. Quero conhecer tudo sobre você. Carla começou a falar sobre sua infância, sobre como sua mãe trabalhava em 2 empregos para pagar sua escola, sobre como decidiu ser enfermeira inspirada na dedicação de Marina. Contou sobre seus namorados, seus sonhos de ter uma família, suas frustrações e vitórias. Eduardo a escutava com atenção total, fazendo perguntas, sorrindo com suas conquistas, se preocupando com seus momentos difíceis. Era como se ele estivesse tentando viver 30 anos de paternidade em algumas horas. E agora? Perguntou ele quando ela terminou. O que você quer fazer com sua vida? Honestamente, não sei. Tudo mudou em questão de horas. Esta manhã eu era a Carla Santos, enfermeira órfã que havia se apaixonado por um paciente. Agora sou Carla Santos, filha de um bilionário moribundo que acontece de ser esse mesmo paciente. Você não precisa decidir nada agora, mas quero que saiba que, independente do que escolher, você tem meu apoio total e meu amor incondicional. Pai, posso te perguntar sobre sua empresa? Sobre sua vida antes de me encontrar? Eduardo passou a próxima hora contando sobre como havia construído seu império empresarial, sempre com um vazio no coração pela família que havia abandonado. Falou sobre como tentou preencher esse vazio com trabalho, com conquistas, com reconhecimento, mas nunca conseguiu. Tive relacionamentos, mas nunca consegui me comprometer realmente com ninguém. Sempre havia uma parte de mim que ainda pertencia à sua mãe, e outra parte que se odiava por ter sido tão covarde. O senhor já pensou em procurar minha mãe durante todos esses anos? Milhares de vezes. Mas o que eu diria? Oi, Marina. Abandonei você grávida há 20 anos, mas agora estou rico e quero voltar? Eu sabia que ela havia seguido em frente. Tinha construído uma vida. Não tinha direito de bagunçar isso. Mas ela nunca se casou novamente, revelou Carla. Mama disse uma vez que havia conhecido o amor da vida dela muito jovem e que nenhum outro homem conseguiria se comparar a ele. As palavras de Carla atingiram Eduardo como uma punhalada. Ele começou a chorar silenciosamente, carregando o peso de ter desperdiçado a chance de uma vida inteira de felicidade. Eu fui um idiota, Carla. Um idiota que destruiu a vida da mulher mais especial do mundo por covardia. Pare com isso, pai. Mama foi feliz. Ela me teve, realizou o sonho de ser enfermeira, ajudou centenas de pessoas durante sua carreira. A vida dela não foi desperdiçada. Mas poderia ter sido muito melhor se eu tivesse sido homem suficiente para enfrentar meu pai. Conta para mim sobre esse meu avô. Que tipo de homem era? Eduardo enxugou as lágrimas e se recompôs um pouco. Meu pai, seu avô Antônio Mendes, era um homem da velha escola. Conservador, rígido, obcecado com status social. Para ele, eu só poderia me casar com uma mulher de família rica que trouxesse vantagens para os negócios. A ideia de eu me envolver com uma enfermeira de família humilde o deixava furioso. E você obedeceu a ele? Eu era jovem, dependente financeiramente dele. Tinha medo de ser deserdado, de perder tudo. Parece ridículo agora, mas na época aquilo me paralisou. Ele ainda está vivo? Não, faleceu há 5 anos. Ironicamente, no leito na hora final dele, ele me disse que se arrependia de ter me impedido de ser feliz.
Que o dinheiro não valia a pena se significasse sacrificar o amor verdadeiro. Carla absorveu essa informação, imaginando como teria sido conhecer esse avô rígido, mas que aparentemente havia mudado de opinião antes de partir. E você? Nunca pensou em desobedecer a ele depois que ficou mais velho? Depois dos primeiros anos, quando tentei procurar sua mãe, descobri que ela havia se mudado. Não consegui encontrá-la. Foi só muito mais tarde, quando contratei detetives profissionais, que soube que ela tinha ido para o interior de São Paulo com você. Nós morávamos em Campinas até eu completar 18 anos. Depois viemos para São Paulo para eu fazer faculdade. Eu sei, o detetive me contou tudo isso. Vocês duas lutaram muito, não foi? Carla assentiu, lembrando das dificuldades que enfrentaram, especialmente quando sua mãe ficou doente nos últimos anos. Mama teve câncer de mama. Lutou contra a doença por 3 anos antes de partir. Foram anos difíceis, com muitos gastos médicos. Eduardo fechou os olhos, claramente se culpando por não ter estado presente durante os momentos mais difíceis de suas vidas. Se eu tivesse procurado vocês antes. Pai, o que passou, passou. Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer o presente valer a pena. Você tem razão, e é por isso que quero aproveitar cada minuto que me resta com você. Neste momento, a porta do quarto se abriu e o Dr. Ricardo Ferreira, o oncologista responsável pelo caso de Eduardo, entrou para fazer sua visita diária. Boa tarde, Sr. Eduardo. Como está se sentindo hoje? Perguntou o médico, mas pausou ao ver Carla sentada tão próxima da cama, segurando a mão do paciente. Carla, aconteceu alguma coisa? Carla olhou para Eduardo, que assentiu levemente, dando permissão para ela contar a verdade. Dr. Ricardo, eu preciso lhe dizer uma coisa. Eduardo é meu pai. O médico olhou de um para outro, claramente confuso. Como assim? É uma longa história, doutor, mas acabamos de descobrir que somos pai e filha, explicou Eduardo. Gostaria de pedir para que trate Carla como minha próxima parente mais próxima em tudo relacionado ao meu tratamento. Dr. Ricardo ainda estava processando a informação quando Carla se levantou. Doutor, posso falar com o senhor em particular? Claro, Carla. Eles saíram do quarto, deixando Eduardo descansando. No corredor, Carla bombardeou o médico com perguntas técnicas sobre o estado de seu pai, sobre opções de tratamento, sobre qualquer possibilidade de reverter o quadro. Carla, você sabe que eu não posso discutir detalhes médicos com enfermeiros, mas considerando que você é filha dele, o quadro é realmente grave. O câncer já se espalhou para o fígado e os pulmões. Os exames mais recentes mostram progressão da doença. Quanto tempo ele tem exatamente? É difícil precisar, mas baseado na evolução que temos observado, eu diria entre 4 a 6 meses. E tratamentos experimentais, cirurgias, quimioterapia mais agressiva? Dr. Ricardo balançou a cabeça tristemente. Carla, você sabe que se houvesse qualquer coisa que pudéssemos fazer, nós faríamos. Seu pai já passou por todos os tratamentos possíveis. Chegamos ao ponto onde o foco deve ser no conforto e qualidade de vida. Carla sentiu suas pernas fraquejarem novamente. Como enfermeira, ela sabia que o médico estava certo, mas como filha, não conseguia aceitar que não havia mais nada a fazer. Existe alguma possibilidade de ele ficar bem o suficiente para sair do hospital, mesmo que temporariamente? Depende de como ele responder aos próximos tratamentos de controle da dor. Por quê? Eu gostaria de levá-lo para conhecer lugares importantes da minha vida. A casa onde cresci, o túmulo da minha mãe, a escola onde estudei. Se ele tem pouco tempo, quero que seja um tempo significativo. Dr. Ricardo sorriu com compreensão. Acho que podemos organizar isso, mas ele precisará de cuidados constantes. Você estaria disposta a cuidar dele fora do hospital? Absolutamente. Então vamos trabalhar nisso. Vou ajustar a medicação para controle da dor e ver se conseguimos estabilizá-lo o suficiente para algumas saídas curtas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Quando Carla voltou ao quarto,
encontrou Eduardo mexendo nos documentos que estavam sobre a mesa. Como foi a conversa com o médico? Perguntou ele, sabendo que ela havia perguntado sobre seu estado. Ele confirmou o que o senhor já me disse, mas também disse que talvez possamos organizar algumas saídas do hospital, se o senhor se sentir bem o suficiente. Para onde você gostaria de me levar? Carla se sentou novamente ao lado da cama. Quero lhe mostrar a casa onde cresci. Quero levá-lo ao túmulo da mama, para que possa se despedir dela adequadamente. Quero mostrar a escola onde me formei, o primeiro hospital onde trabalhei. Eduardo sorriu, e seus olhos brilharam com uma alegria que Carla não havia visto antes. Eu adoraria conhecer tudo isso. Quero ver onde minha filha cresceu, onde se tornou a mulher incrível que é hoje. Pai, posso fazer mais uma pergunta pessoal? Pode fazer quantas quiser. Não temos tempo a perder com formalidades. O senhor tem outros parentes, tios, primos, alguém que deveria saber sobre mim? Eduardo pensou por um momento. Tenho um irmão mais novo, seu tio Roberto. Ele mora no Rio de Janeiro, tem uma família. Nunca contei a ele sobre você e sua mãe, mas talvez seja a hora de fazer isso. Como ele é? Roberto sempre foi mais rebelde que eu. Se soubesse da situação na época, provavelmente teria me incentivado a desobedecer nosso pai. Ele vai ficar chocado ao saber que tem uma sobrinha, mas também vai ficar feliz. E a família dele? Ele é casado com a Beatriz há 20 anos. Eles têm 2 filhos, seus primos, Marina, de 19 anos, e João, de 16. Curiosamente, eles deram o nome de Marina para a filha sem saber da história com sua mãe. Carla ficou animada com a perspectiva de conhecer uma família que nunca soube que existia. Posso conhecê-los? Claro. Vou ligar para Roberto hoje mesmo. Ele vai querer vir para São Paulo imediatamente. Eduardo pegou seu celular e discou um número. Carla pode ouvir apenas um lado da conversa, mas percebeu pela expressão de Eduardo que a conversa estava sendo difícil. Roberto? Sou eu, Eduardo? Sim, estou no hospital. Não é nada urgente, mas preciso te contar uma coisa muito importante. Você pode sentar? É melhor você sentar. Eduardo passou os próximos 20 minutos contando toda a história para o irmão. Carla podia ouvir a voz de Roberto do outro lado da linha, alternando entre surpresa, indignação e curiosidade. Ele quer falar com você, disse Eduardo, estendendo o telefone para Carla. Alô, tio Roberto, disse ela, sentindo-se estranha usando essa palavra pela primeira vez. Carla, meu Deus, eu não posso acreditar que tenho uma sobrinha há 30 anos e nunca soube. Que idiota do seu pai não ter me contado antes. A voz calorosa de Roberto imediatamente a tranquilizou. Ele estava protegendo vocês, tio, e a mim também. Nada disso. Família é família. Estou pegando o primeiro voo para São Paulo amanhã de manhã. Quero conhecer minha sobrinha pessoalmente. E vou trazer Beatriz e as crianças também, se você não se importar. Eu adoraria conhecer todos vocês. Então, está decidido. Carla, seja bem-vinda à família Mendes. Você vai ver que nós somos meio loucos, mas temos muito amor para dar. Quando Carla desligou o telefone, tinha lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de alegria. Obrigada, pai. Obrigada por me dar uma família. Você sempre teve uma família, filha. Sua mãe era sua família. Agora você só vai ter uma família maior. O resto da tarde passou voando. Eduardo contou histórias sobre Roberto, sobre as travessuras que faziam quando crianças, sobre como o irmão havia sido seu melhor amigo durante toda a vida. Carla compartilhou mais memórias sobre sua mãe, sobre como Marina falava sobre a importância da família, mesmo que fosse pequena. Quando chegou a hora de Carla ir para casa, ela hesitou em deixar Eduardo sozinho. Pai, o senhor vai ficar bem esta noite? Vou sim, filha. Mas você pode voltar cedo amanhã? Roberto vai chegar por volta das 10 da manhã. Eu estarei aqui às 7. Não perderia esse encontro por nada no mundo. Carla beijou a testa de Eduardo e saiu do hospital com o coração cheio de emoções contraditórias. Em um único dia, sua vida havia mudado completamente. Ela havia ganhado um pai, uma família, uma herança, mas também havia descoberto que perderia tudo isso em poucos meses.
Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Carla ficou acordada, olhando fotos antigas de sua mãe. Pela primeira vez conseguiu ver semelhanças entre Marina e Eduardo, pequenos detalhes que agora faziam sentido. Ela encontrou uma foto de sua mãe aos 30 anos, mais ou menos a idade que Carla tinha agora. A semelhança entre as duas era impressionante, mas Carla conseguiu identificar traços que claramente vinham de Eduardo: o formato dos olhos, a linha da mandíbula, o jeito de sorrir. No dia seguinte, Carla chegou ao hospital antes das 7 da manhã, ansiosa para ver seu pai e nervosa para conhecer o resto da família. Eduardo estava acordado, tomando café da manhã. Bom dia, pai. Como passou a noite? Melhor do que eu esperava. Não parei de pensar em você, em Roberto, em como nossa família está finalmente se reunindo. O senhor está nervoso para ver seu irmão? Um pouco. Faz 6 meses que não nos falamos. Nós meio que brigamos porque ele queria que eu contasse a ele sobre minha doença desde o início, mas eu preferi manter em segredo. Por quê? Porque eu sabia que ele largaria tudo para vir cuidar de mim. Roberto sempre foi assim, protetor, dedicado à família. Eu não queria ser um peso na vida dele. Mas família existe para isso, não é? Para cuidarmos uns dos outros nos momentos difíceis? Eduardo sorriu. Você fala igual a sua mãe. Marina sempre dizia que as pessoas eram mais importantes que qualquer coisa. Às 10 horas em ponto, a porta do quarto se abriu e uma família inteira entrou. Roberto, um homem na faixa dos 50 anos com cabelos grisalhos e olhos gentis. Beatriz, uma mulher elegante de sorriso caloroso, e 2 jovens que claramente eram seus filhos. Roberto foi direto até a cama de Eduardo e o abraçou forte, ignorando completamente os protocolos hospitalares. Meu irmão idiota, como você pode esconder uma coisa dessas de mim? Desculpa, Roberto. Eu estava tentando proteger todo mundo. Proteger nada. Você estava sendo teimoso e orgulhoso, como sempre. Então Roberto se virou para Carla, que estava parada no canto do quarto, sem saber como agir. E você deve ser minha sobrinha linda, disse ele, abrindo os braços. Carla correu para abraçá-lo, e o abraço foi tão caloroso e acolhedor que ela se sentiu imediatamente parte da família. Carla, essa é minha esposa Beatriz, apresentou Roberto. Beatriz se aproximou e abraçou Carla com gentileza. Querida, que alegria conhecer você. Roberto não parou de falar sobre você durante todo o voo. E estes são seus primos, Marina e João, continuou Roberto. Marina, uma jovem bonita de cabelos cacheados, se aproximou com um sorriso tímido. Oi, prima. É meio estranho descobrir que tenho uma prima da idade da minha mãe, mas é emocionante também. João, um adolescente alto e magro, acenou de longe com aquela timidez típica dos 16 anos. E aí, prima, legal conhecer você. O quarto ficou cheio de conversas simultâneas, risos e lágrimas. Roberto bombardeava Carla com perguntas sobre sua vida, enquanto Beatriz perguntava sobre sua profissão. Marina queria saber sobre a história romântica dos pais, e João, apesar da timidez inicial, logo começou a fazer piadas sobre finalmente ter uma prima mais velha para implicar. Eduardo observava toda a cena com um sorriso de felicidade pura. Era exatamente o que ele havia sonhado durante todos aqueles anos. Sua família reunida, se conhecendo, se amando. Após as primeiras horas de conversa animada, Roberto puxou Eduardo para uma conversa mais séria. Mano, me conta a verdade sobre seu estado. Sem mentiras desta vez. Eduardo contou tudo. O diagnóstico, o prognóstico, os tratamentos que já havia tentado. Roberto o ouviu em silêncio, mas Carla podia ver as lágrimas se formando em seus olhos. Quanto tempo? Perguntou Roberto quando Eduardo terminou. Alguns meses, talvez menos. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo processando a informação. Então vamos fazer esses meses valerem a pena. Estou me mudando temporariamente para São Paulo. Vou cuidar de você e de Carla. Vamos ser a família que sempre deveríamos ter sido. Roberto, você não precisa... Preciso sim. Você é meu irmão. Carla é minha sobrinha. E eu não vou deixar vocês passarem por isso sozinhos. Beatriz se aproximou dos 2 irmãos. Roberto está certo, Eduardo. Já conversamos sobre isso no voo.
Vamos nos mudar temporariamente para São Paulo. As crianças podem estudar aqui por um semestre. Família é isso que fazemos uns pelos outros. Carla observava a cena com o coração partido. Era lindo ver como a família se uniu para apoiar Eduardo, mas também doloroso saber que todo esse amor e união havia chegado tarde demais. Tio Roberto, disse ela, posso falar com o senhor em particular? Claro, sobrinha. Eles saíram do quarto e caminharam até uma área mais reservada do hospital. Tio, eu preciso contar para o senhor uma coisa. Antes de saber que Eduardo era meu pai, eu me apaixonei por ele. Me declarei para ele hoje de manhã. Roberto a olhou com surpresa, mas não com julgamento. Nossa, isso deve ter sido complicado. Foi horrível. Imagine a vergonha que senti quando descobri a verdade. Mas agora estou preocupada com outra coisa. Como vou lidar com esses sentimentos? Como vou conseguir separar o homem por quem me apaixonei do pai que acabei de conhecer? Roberto colocou as mãos nos ombros de Carla. Filha, você está passando por uma situação que ninguém deveria passar. É normal estar confusa. Mas lembre-se, os sentimentos que você desenvolveu pelo Eduardo paciente eram reais, baseados na pessoa que ele é. Agora você descobriu que ele também é seu pai, mas isso não apaga as qualidades que a fizeram se apaixonar por ele. Mas é tão estranho. É estranho sim, mas também é uma prova de que você escolhe bem as pessoas para amar. Você se apaixonou por um homem bom, gentil, que resulta ser seu pai. Isso significa que você herda dele não apenas os genes, mas também o bom coração. As palavras de Roberto trouxeram um pouco de paz para o coração de Carla. Obrigada, tio. O senhor sempre foi assim tão sábio. Longe disso, mas a vida ensina a gente algumas coisas. E uma delas é que o amor de qualquer tipo nunca é algo para se envergonhar. Quando voltaram ao quarto, encontraram Eduardo conversando animadamente com Marina e João sobre seus planos para o futuro. Marina estava contando sobre seu curso de psicologia e João falava sobre seu sonho de ser médico veterinário. Vovô Eduardo, disse Marina usando naturalmente o título que Eduardo nunca imaginou que escutaria. O senhor acha que prima Carla pode me ensinar algumas coisas sobre cuidar de pessoas? Eu quero trabalhar com terapia. E ela deve saber muito sobre como ajudar quem está sofrendo. Eduardo olhou para Carla com orgulho. Sua prima é a melhor enfermeira que eu já conheci, Marina. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em compartilhar o conhecimento dela com você. Claro, Marina, disse Carla animada com a perspectiva de ter uma função como prima mais velha. Podemos conversar sempre que você quiser. João se aproximou timidamente de Eduardo. Vovô, é verdade que o senhor tem uma empresa grande? Tenho sim, João. Por quê? Eu estava pensando. Depois que eu me formar veterinário, talvez a gente pudesse abrir uma clínica veterinária gratuita para pets de famílias carentes. Tipo o que prima Carla vai fazer com o hospital para pessoas. Eduardo ficou emocionado com a generosidade do neto que acabara de conhecer. João, essa é uma ideia maravilhosa. E sabe de uma coisa? Vou incluir isso no testamento. Recursos para você abrir essa clínica quando se formar. Sério? João ficou vermelho de emoção. Sério. Você, Marina e Carla vão dividir tudo que eu tenho. E quero que usem esse dinheiro para fazer o bem, para ajudar pessoas e animais. Beatriz se aproximou de Eduardo com lágrimas nos olhos. Eduardo, obrigada por incluir nossos filhos nos seus planos. Eles não são biologicamente seus netos, mas... Eles são netos do meu coração, Beatriz. Roberto é meu irmão, vocês são minha família, e família cuida de família. O dia passou voando com conversas, risadas e algumas lágrimas. Roberto contou histórias da infância dele, e Eduardo, Beatriz mostrou fotos da família. Marina e João fizeram milhares de perguntas sobre a vida de Carla. No final da tarde, quando todos estavam se preparando para ir ao hotel onde ficariam hospedados, Eduardo chamou Carla para ficar mais um pouco. Filha, como você está se sentindo com tudo isso? Feliz, triste, confusa, grata. Tudo ao mesmo tempo, pai. E sobre aqueles sentimentos que você tinha por mim? Carla corou, lembrando da conversa embaraçosa da manhã anterior. Ainda estou processando tudo.
Mas conversando com tio Roberto, entendi que me apaixonei pela pessoa que o senhor é. Descobrir que é meu pai não muda suas qualidades, apenas muda a natureza do amor que sinto por você. Eduardo assentiu com compreensão. Você sabe que eu também me senti confuso durante esses meses, não sabe? Eu via em você tanto da sua mãe, da mulher por quem me apaixonei há 30 anos, mas ao mesmo tempo sentia um amor protetor, paternal, que eu não conseguia explicar na época. O senhor sabia inconscientemente que eu era sua filha? Acho que sim. Meu coração reconheceu você antes da minha mente entender o que estava acontecendo. Carla segurou as mãos de Eduardo. Pai, eu quero fazer uma promessa para o senhor. Vou usar o tempo que temos para conhecê-lo verdadeiramente como pai. Vou criar memórias que me sustentem depois que o senhor partir. E eu prometo ser o melhor pai que eu puder durante o tempo que me resta. Quero compensar todos os anos perdidos, mesmo sabendo que nunca será suficiente. Naquela noite, Carla saiu do hospital com o coração mais leve que havia tido em anos. Pela primeira vez na vida, ela se sentia parte de algo maior, parte de uma família de verdade. Em casa, ela ligou para sua melhor amiga, Juliana, que também era enfermeira e trabalhava no mesmo hospital. Julie, você não vai acreditar no que aconteceu comigo. Conta, amiga. Você está com uma voz estranha. Carla contou toda a história para Juliana, que a ouviu em silêncio, fazendo apenas algumas perguntas para esclarecer detalhes. Carla, isso é surreal. Você está bem? Estou. Confusa, mas bem. Julie, eu finalmente tenho uma família. Amiga, você sempre teve uma família. Você tem a mim, tem outros amigos que te amam. Mas entendo que descobrir um pai e uma família inteira seja diferente. É diferente mesmo. E sabe o que é mais incrível? Eles são pessoas boas, genuinamente boas. Tio Roberto é engraçado e carinhoso, tia Beatriz é acolhedora, os primos são doces. É como se eu tivesse ganhado na loteria da família. E Eduardo, como você está lidando com... Você sabe, com os sentimentos confusos? Está sendo mais fácil do que eu imaginei. Conversar com tio Roberto ajudou muito. E passar o dia todo vendo Eduardo como pai, vendo ele interagir com a família, isso naturalmente mudou minha perspectiva. Que bom, amiga. E o que vai acontecer agora? Vamos aproveitar o tempo que temos. Roberto e a família vão ficar em São Paulo por alguns meses. Vamos ser uma família mesmo que tarde. E depois? Depois eu vou tocar em frente. Vou abrir o hospital que minha mãe sempre sonhou. Vou honrar a memória dela e fazer meu pai orgulhoso. Nos dias seguintes, uma rotina gostosa se estabeleceu. Carla passava as manhãs trabalhando como enfermeira, mas conseguiu ajustar seus horários para passar as tardes com Eduardo. Roberto havia alugado uma casa próxima ao hospital e toda a família se revezava para fazer companhia a Eduardo. Marina se interessou genuinamente pelo trabalho de Carla e começou a acompanhá-la durante alguns plantões, aprendendo sobre cuidados paliativos e apoio emocional a pacientes. João, por sua vez, passou a levar seus livros de biologia para o quarto de Eduardo, estudando e fazendo perguntas sobre anatomia e fisiologia. Uma semana após o encontro da família, Dr. Ricardo deu a notícia que todos esperavam. Eduardo estava estável o suficiente para algumas saídas do hospital, desde que acompanhado por Carla e com todos os medicamentos necessários. Pai, para onde quer ir primeiro? Perguntou Carla quando recebeu a autorização médica. Quero conhecer o túmulo da sua mãe. Preciso me despedir dela adequadamente e pedir perdão por tudo que fiz. No sábado seguinte, Carla ajudou Eduardo a se vestir com roupas normais pela primeira vez em meses. Roberto havia comprado roupas confortáveis para o irmão, e ver Eduardo vestido como uma pessoa comum, não como um paciente, emocionou toda a família. O cemitério ficava em Campinas, a 1 hora de carro de São Paulo. Roberto dirigia com Beatriz no banco do passageiro. Eduardo, Carla e Marina viajavam no banco de trás, enquanto João havia preferido ficar estudando em casa. Durante a viagem, Eduardo ficou em silêncio olhando pela janela as paisagens que passavam. Carla podia ver a ansiedade em seus olhos. Pai, o senhor está nervoso? Muito.
Não sei o que vou dizer para ela. Como pedir perdão por uma vida inteira de ausência? Diga o que sente no coração. Mama sempre acreditou que as palavras verdadeiras encontram o caminho certo. Quando chegaram ao cemitério, Carla guiou a família até o túmulo de Marina Santos. Era um túmulo simples, mas bem cuidado, com flores frescas que Carla colocava toda semana. Eduardo parou na frente da lápide, lendo o nome e as datas gravadas no mármore. Suas pernas começaram a tremer e Roberto teve que segurá-lo para que não caísse. Marina, sussurrou Eduardo, suas palavras quase inaudíveis. Minha Marina. Ele se ajoelhou na frente do túmulo, ignorando a dor e o desconforto, e colocou as mãos sobre a terra. Perdão, meu amor. Perdão por ter sido um covarde. Perdão por não ter lutado por nós. Perdão por não ter estado aqui quando você precisou de mim. As lágrimas corriam pelo rosto de Eduardo sem controle. Carla se ajoelhou ao lado dele, colocando uma mão em seu ombro. Marina, continuou Eduardo, nossa filha se tornou uma mulher incrível. Você fez um trabalho maravilhoso criando ela. Ela tem sua bondade, sua generosidade, seu coração imenso. Eu me orgulho tanto dela, e sei que você também se orgulhava. Papai, Carla havia começado a chamá-lo assim naturalmente nos últimos dias. Mama sabia que o senhor era uma boa pessoa. Ela nunca falou mal do senhor. Nunca me ensinou a te odiar. Ela devia ter feito isso. Eu merecia o ódio dela. Mama não tinha ódio no coração. Ela me ensinou a perdoar, a compreender, a amar. E eu tenho certeza de que ela te perdoou há muito tempo. Eduardo ficou ajoelhado por vários minutos, conversando em silêncio com Marina. Roberto, Beatriz e Marina mantiveram distância respeitosa, dando privacidade para aquele momento íntimo. Quando Eduardo finalmente se levantou com a ajuda de Carla, ele estava mais sereno. Obrigada, filha, por me trazer aqui. Eu precisava fazer isso. De nada, pai. Agora Mama pode descansar em paz, sabendo que sua família finalmente se encontrou. No caminho de volta, Eduardo estava mais conversativo. Ele pediu para Carla lhe mostrar a casa onde havia crescido, a escola onde havia estudado, os lugares significativos de sua infância. Eles pararam na frente de uma casa simples, mas bem conservada no centro de Campinas. Era aqui que vocês moravam? Perguntou Eduardo. Até eu completar 18 anos. Mama pagava aluguel desta casa com muito sacrifício, mas ela dizia que era importante ter um lugar próprio, mesmo que não fosse nosso. Eduardo observou a casa por um longo tempo, imaginando Carla criança brincando na pequena varanda da frente, imaginando Marina voltando do trabalho cansada, mas feliz por reencontrar a filha. Posso conhecer a escola onde você estudou? Claro, pai. A escola estadual onde Carla havia feito o ensino médio ficava a poucas quadras da casa. Era um prédio antigo, mas cheio de vida, com crianças brincando no pátio mesmo sendo sábado. Foi aqui que decidi ser enfermeira, contou Carla. Tinha uma professora de biologia, Dona Helena, que sempre falava sobre a importância de ajudar o próximo. Ela dizia que eu tinha jeito para cuidar de pessoas. Dona Helena estava certa. Pai, posso te levar para conhecer ela? Ela ainda mora aqui perto, e eu tenho certeza de que adoraria conhecê-lo. Você gostaria mesmo de me apresentar para ela? Claro. Dona Helena é quase uma segunda mãe para mim. Ela me ajudou muito durante o período em que Mama estava doente. Eles foram até a casa de Dona Helena, uma senhora de 70 anos que recebeu Carla com carinho e Eduardo com curiosidade respeitosa. Dona Helena, disse Carla, gostaria de apresentar meu pai, Eduardo Mendes. A professora aposentada olhou Eduardo de cima a baixo, claramente avaliando o homem que havia abandonado sua ex-aluna querida. Então o senhor é o pai da Carla. Interessante finalmente conhecê-lo. Eduardo percebeu o tom levemente crítico da mulher. Dona Helena, sei que não fui um bom pai para Carla durante todos esses anos. Não posso mudar o passado, mas espero poder fazer algo para compensar o tempo perdido. Dona Helena o estudou por mais alguns segundos. Bem, o importante é que vocês se encontraram agora. Carla merece ter uma família e, pelo que vejo, o senhor claramente a ama. Mais do que posso expressar em palavras. Então está bem.
Carla é especial, Sr. Eduardo. Ela sempre foi uma menina determinada, generosa, inteligente. Marina fez um trabalho excepcional criando essa menina sozinha. Eu sei, e me arrependo todos os dias de não ter estado presente para ajudar. Dona Helena serviu café e biscoitos caseiros e passou a próxima hora contando histórias de Carla adolescente para Eduardo. Histórias de como ela sempre ajudava os colegas com dificuldades, de como cuidava da mãe doente sem reclamar, de como trabalhava meio período para ajudar com as despesas de casa e ainda assim mantinha as melhores notas da turma. Ela sempre foi madura demais para a idade, disse Dona Helena, mas nunca perdeu a doçura, a capacidade de se emocionar com coisas simples. Eduardo absorvia cada palavra, construindo na mente a imagem da filha que não havia conhecido durante os anos de formação. Quando estavam se preparando para ir embora, Dona Helena puxou Eduardo para um canto. Senhor Eduardo, posso lhe dar um conselho? Claro. Carla já sofreu muito na vida. Perder a mãe foi muito difícil para ela. Agora que vocês se encontraram, não a deixe passar por mais sofrimento se puder evitar. Eduardo entendeu que Dona Helena sabia sobre sua doença, mesmo sem ter sido explicitamente informada. Eu vou fazer o possível para tornar este tempo especial para ela. Que seja assim. No caminho de volta para São Paulo, Eduardo estava quieto, processando tudo o que havia visto e aprendido sobre a vida de Carla. Pai, o que está pensando? Estou pensando em como você e sua mãe foram fortes, como conseguiram construir uma vida boa, cheia de amor e dignidade, mesmo com todas as dificuldades. Mama sempre dizia que a felicidade não dependia do dinheiro que tínhamos, mas do amor que compartilhávamos. Sua mãe era uma sábia. E agora eu entendo de onde veio minha teimosia, disse Carla sorrindo. Dona Helena contou algumas histórias sobre o senhor quando era jovem que ela havia escutado de Mama. Que tipo de histórias? Como o senhor insistia em visitá-la no hospital, mesmo quando ela disse que era melhor manter distância. Como o senhor trouxe flores todos os dias durante 2 semanas até ela aceitar sair com você. Eduardo sorriu, lembrando daqueles tempos. Eu era bem insistente mesmo. Era teimosia apaixonada. O mesmo tipo de teimosia que me fez insistir em me tornar enfermeira, mesmo quando parecia impossível financeiramente. Então, pelo menos uma coisa boa você herdou de mim. Quando voltaram ao hospital no final do dia, Eduardo estava exausto, mas feliz. Havia sido um dia emocionalmente intenso, mas também libertador. Pai, como se sente? Como se finalmente tivesse feito as pazes com o passado e como se tivesse conhecido minha filha de verdade pela primeira vez. Naquela noite, depois que Carla foi para casa, Eduardo ligou para Roberto. Mano, preciso te contar como foi o dia de hoje. Ele descreveu a visita ao túmulo de Marina, a conversa com Dona Helena, a sensação de finalmente entender quem sua filha realmente era. E sabe qual foi a melhor parte, Roberto? Carla me apresentou para Dona Helena como meu pai, não como o Eduardo ou um paciente, como meu pai. Foi a primeira vez que alguém me apresentou assim. Que bom, mano. Vocês estão construindo uma relação verdadeira. É, e eu quero fazer mais. Quero conhecer os amigos dela, quero ir aos lugares onde ela gosta de ir. Quero viver uma vida normal de pai e filha, mesmo que seja por pouco tempo. Então, vamos fazer isso acontecer. Na segunda-feira seguinte, Carla chegou ao hospital com uma proposta para Eduardo. Pai, que tal se eu te levar para conhecer onde trabalho? Digo, não só este hospital, mas outros lugares onde já trabalhei. Quero te mostrar o que faço, como ajudo as pessoas. Eu adoraria, filha. E tem mais. Minha amiga Juliana está organizando um churrasco no apartamento dela no próximo sábado. Ela quer conhecer você e o resto da família. Topam? Eduardo ficou emocionado com o convite. Você tem certeza de que quer me apresentar para seus amigos? Tenho. Você é meu pai. Eu me orgulho de você. Quero que todos saibam. No sábado seguinte, Eduardo se arrumou com capricho para conhecer os amigos de Carla. Roberto havia comprado uma camisa social bonita para ele.
e Beatriz o ajudou a escolher uma combinação elegante, mas casual. O apartamento de Juliana era pequeno, mas aconchegante, e logo se encheu com cerca de 15 pessoas. Colegas de trabalho de Carla, amigos da faculdade, vizinhos queridos. Eduardo inicialmente se sentiu intimidado, mas a receptividade calorosa do grupo logo o tranquilizou. "Pessoal", disse Carla, batendo no copo para chamar a atenção, "quero apresentar vocês ao meu pai, Eduardo Mendes, e ao resto da minha família, meu tio Roberto, minha tia Beatriz e meus primos Marina e João." Os aplausos e os abraços foram genuínos. As pessoas se aproximaram de Eduardo com curiosidade respeitosa, fazendo perguntas sobre como foi reencontrar a filha, elogiando Carla, compartilhando histórias engraçadas sobre ela. Juliana, em particular, puxou Eduardo para uma conversa mais reservada. "Senhor Eduardo, quero que saiba que Carla é uma das pessoas mais especiais que conheço. Ela sempre foi muito generosa, mas depois que vocês se encontraram, ela está radiante. Faz bem para ela ter uma família." "Obrigado, Juliana. Carla fala muito de você, da amizade de vocês. Nós nos conhecemos na faculdade e viramos irmãs de coração. Ela me ajudou muito quando passei por uma fase difícil alguns anos atrás. É assim que ela é, sempre disposta a ajudar. É uma qualidade que ela herdou da mãe, e do pai também, pelo que estou vendo. Carla me contou sobre seus planos para o hospital gratuito. É uma coisa linda que vocês vão fazer juntos." Durante a festa, Eduardo observou Carla interagir com seus amigos. Ela estava feliz, descontraída, rindo muito. Era a primeira vez que ele a via assim, fora do ambiente hospitalar, sendo apenas uma jovem mulher se divertindo com pessoas que a amavam. Roberto também estava se divertindo, contando piadas e fazendo amizade com todos. Beatriz conversava com as outras mulheres sobre receitas e dicas de casa. Marina havia encontrado alguns jovens da sua idade e estava animada falando sobre psicologia. João, inicialmente tímido, logo se envolveu numa conversa sobre futebol com alguns dos rapazes. Era exatamente o que Eduardo havia sonhado: ver sua família integrada, aceita, amada. No meio da festa, um dos colegas de trabalho de Carla, um enfermeiro chamado Marcelo, se aproximou dele. "Senhor Eduardo, posso falar uma coisa?" "Claro, Marcelo. Carla é a melhor enfermeira com quem já trabalhei. Ela tem um dom para cuidar de pessoas que vai além da técnica. Os pacientes se apaixonam por ela, não romanticamente, mas pela forma como ela trata todo mundo com dignidade e carinho." "Ela sempre foi assim?" "Desde que a conheço, sim, mas teve uma mudança nela nas últimas semanas. Ela está mais confiante, mais feliz. É lindo ver o que encontrar uma família fez por ela." Essas palavras tocaram profundamente Eduardo. Saber que sua presença na vida de Carla estava fazendo diferença positiva, mesmo nas circunstâncias difíceis que estavam vivendo, era um presente inesperado. Quando a festa estava terminando, Carla fez um pequeno discurso improvisado. "Pessoal, obrigada por receberam minha família com tanto carinho. Vocês sabem que sempre considerei vocês minha família do coração. Agora tenho a família do sangue também, e ver todo mundo junto assim é um sonho que nem sabia que tinha." Os aplausos foram calorosos, e Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas mais uma vez. Na volta para o hospital naquela noite, Eduardo estava eufórico. "Carla, obrigado por me incluir na sua vida desta forma. Seus amigos são pessoas maravilhosas. Eles gostaram muito do senhor, pai. Marcelo me disse que o senhor é exatamente como ele imaginou que seria o pai de alguém como eu." "Como assim?" "Gentil, educado, interessado nas pessoas. Ele disse que dá para ver de onde veio minha personalidade." Eduardo sorriu, sentindo-se orgulhoso e grato por ter criado essa conexão genuína com o círculo social de Carla. Nas semanas seguintes, eles estabeleceram uma rotina gostosa de pequenas aventuras. Eduardo, sempre acompanhado pela família e com autorização médica, conheceu os lugares favoritos de Carla em São Paulo. A padaria onde ela tomava café nos fins de semana, o parque onde gostava de caminhar, a livraria onde passava horas lendo nas tardes livres.
cada lugar visitado se tornava especial para Eduardo. Ele absorvia cada detalhe, cada história, cada memória que Carla compartilhava. Era como se estivesse montando um quebra-cabeça da vida da filha, peça por peça, criando um álbum mental que poderia revisitar sempre. Uma tarde, enquanto tomavam café numa lanchonete simples que Carla frequentava há anos, ela fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Pai, o senhor tem medo do que vai acontecer? Eduardo parou de mexer o açúcar no café e a olhou nos olhos. Tenho. Não da partida em si, mas de deixar você. De não ver você realizar todos os seus sonhos, de não estar presente nos momentos importantes da sua vida. Eu também tenho medo. Acabei de encontrar meu pai e já vou perdê-lo. Carla, posso te pedir uma coisa? Qualquer coisa. Quando eu partir, quero que você continue vivendo plenamente. Quero que abra o hospital, que realize os sonhos da sua mãe, que construa uma vida cheia de amor e alegria. Não quero que fique presa na tristeza. Como vou conseguir fazer isso? Porque você é forte. Porque foi criada por uma mulher forte. Porque tem uma família que te ama e vai te apoiar. E porque eu vou estar sempre com você, no seu coração, te inspirando a fazer o bem. Carla segurou as mãos de Eduardo sobre a mesa. O senhor promete uma coisa para mim também? Prometo. Promete que vai lutar, que vai aproveitar cada dia que temos, que não vai desistir enquanto ainda há tempo para ficarmos juntos. Prometo, filha. Vou lutar por cada dia, por cada momento com você. 2 dias depois dessa conversa, Eduardo teve uma crise durante a madrugada. Carla estava de plantão no hospital e correu para o quarto dele quando recebeu o chamado da equipe médica. Ela encontrou seu pai consciente, mas claramente debilitado. O Dr. Ricardo estava ajustando medicações e verificando sinais vitais. O que aconteceu? Perguntou Carla, assumindo automaticamente seu papel de enfermeira. Foi uma crise de dor intensa. Conseguimos controlar, mas é um sinal de que a doença está progredindo, explicou o médico. Eduardo segurou a mão de Carla quando ela se aproximou da cama. Desculpa por te assustar, filha. Não se desculpe por isso. Estou aqui, sempre vou estar aqui. Roberto e a família chegaram ao hospital meia hora depois. Todos estavam visivelmente abalados, mas tentavam manter a calma por Eduardo. Como está se sentindo, mano? Perguntou Roberto, disfarçando a preocupação na voz. Melhor agora que vocês estão aqui. Foi só um susto. Mas todos sabiam que não havia sido apenas um susto. Era um lembrete cruel de que o tempo estava passando, de que cada dia juntos era precioso. Dr. Ricardo chamou Carla para uma conversa particular no corredor. Carla, precisamos conversar sobre os próximos passos. A crise de hoje indica que estamos entrando numa fase mais avançada da doença. Vamos precisar aumentar os medicamentos para controle da dor, e as saídas do hospital talvez tenham que ser reduzidas. Quanto tempo? É difícil dizer com precisão, mas eu diria que temos algumas semanas, talvez 2 meses. A notícia atingiu Carla como um soco no estômago. Mesmo sabendo que esse momento chegaria, ouvir um prazo tão próximo a deixou sem ar. Doutor, existe alguma coisa, qualquer coisa que possamos fazer para dar mais tempo a ele? Carla, vocês já estão fazendo a coisa mais importante, dando amor, apoio, fazendo com que ele se sinta amado e completo. Não existe medicina melhor que isso. Quando Carla voltou ao quarto, encontrou Eduardo conversando baixinho com Marina e João, dando conselhos sobre seus estudos e seus sonhos para o futuro. Era uma cena tocante, um avô que havia chegado tarde na vida dos netos, mas que estava tentando passar toda a sua sabedoria no pouco tempo disponível. Vovô Eduardo, dizia Marina, quando eu me formar em psicologia, quero trabalhar no hospital que prima Carla vai abrir. Quero ajudar as famílias que passam por momentos difíceis como o nosso. Essa é uma ideia linda, Marina. Você vai ser uma psicóloga maravilhosa. E eu vou abrir a clínica veterinária bem perto do hospital, acrescentou João. Assim a gente pode trabalhar tudo junto, ajudando pessoas e animais. Eduardo sorriu com orgulho dos netos. Vocês vão fazer coisas incríveis na vida, e vou estar sempre orgulhoso de vocês, mesmo que não esteja aqui para ver. Roberto, que estava ouvindo a conversa,
Se aproximou da cama. Mano, que tal se a gente adiantasse alguns planos? Se fizéssemos algumas coisas que queríamos fazer daqui a algumas semanas? Que tipo de coisas? Bem, Carla mencionou que queria te levar para conhecer a faculdade onde ela se formou. Marina quer te mostrar sua escola. João quer te levar para conhecer um zoológico porque você nunca foi a um. Que tal fazermos tudo isso na próxima semana, enquanto você ainda está se sentindo bem? Eduardo olhou ao redor para sua família, vendo os rostos ansiosos de todos. Vocês topariam fazer uma semana especial? Uma semana só nossa, fazendo tudo o que temos vontade de fazer juntos? Claro, pai, disse Carla imediatamente. Então vamos fazer isso. Vamos criar memórias que durem para sempre. Dr. Ricardo autorizou Eduardo a sair do hospital por períodos mais longos durante aquela semana, com a condição de que Carla estivesse sempre presente e com todos os medicamentos necessários. Era um risco calculado, mas o médico entendia a importância daqueles momentos finais. Na segunda-feira, começaram pela faculdade onde Carla havia se formado. Eduardo, em uma cadeira de rodas para economizar energia, foi levado pelos corredores da instituição. Carla mostrou as salas de aula, onde havia passado 4 anos estudando, o laboratório, onde aprendera técnicas de enfermagem, a biblioteca, onde passava horas estudando para as provas. Foi nesta sala que tive minha primeira aula de anatomia, contou Carla parando em frente a uma porta. Eu estava tão nervosa que quase desmaiei quando o professor mostrou o primeiro modelo do corpo humano. E agora você é uma das melhores enfermeiras da cidade, disse Eduardo com orgulho. Aprendi que cuidar de pessoas vai muito além da técnica. É preciso cuidar do coração também. Durante a visita, encontraram alguns professores de Carla que ainda trabalhavam na faculdade. Eles se lembravam dela como uma aluna dedicada e ficaram emocionados ao conhecer Eduardo. Professor Antônio, disse Carla ao encontrar seu antigo professor de ética em enfermagem, gostaria de apresentar meu pai, Eduardo Mendes. O professor, um homem idoso de cabelos brancos, apertou a mão de Eduardo calorosamente. Senhor Eduardo, sua filha foi uma das melhores alunas que já tive. Sempre ética, sempre preocupada com o bem-estar dos pacientes. O senhor deve ter muito orgulho dela. Mais do que posso expressar, respondeu Eduardo. E soube que vocês pretendem abrir um hospital gratuito? Que projeto maravilhoso! Se precisarem de ajuda com o treinamento da equipe, podem contar comigo. Carla ficou emocionada com a oferta do professor. Era incrível como as pessoas se dispunham a ajudar quando viam um projeto genuinamente voltado para o bem comum. Na terça-feira, foi a vez de Marina mostrar sua escola para Eduardo. A jovem estudava num colégio particular de boa qualidade, mas não ostensivo. Ela levou o avô para conhecer a sala onde estudava psicologia, apresentou alguns amigos e professores. Vovô Eduardo, disse Marina durante o lanche na cantina da escola. Posso te contar um segredo? Claro, querida. Quando o papai contou que vocês haviam se encontrado, eu fiquei com medo de que você fosse uma pessoa ruim. Sabe como é? Um homem que abandona a mulher grávida. Eduardo sentiu o coração apertar. E o que você pensa agora? Agora eu vejo que você era jovem e cometeu um erro que carrega até hoje. Vejo que você ama a prima Carla de verdade. E vejo que está tentando compensar o tempo perdido. Isso não apaga o passado, mas mostra quem você é hoje. Obrigado por me dar essa chance, Marina. Família é isso, vovô. A gente perdoa, a gente recomeça, a gente se apoia. Na quarta-feira, João realizou seu sonho de levar Eduardo ao zoológico. O adolescente estava eufórico, mostrando cada animal, explicando curiosidades que havia aprendido em seus estudos sobre veterinária. Vovô, olha só este elefante. Você sabia que eles podem viver até 80 anos? E que têm uma memória incrível, nunca esquecem de nada importante? Eduardo observava o neto com ternura. João havia perdido a timidez inicial e agora falava animadamente sobre sua paixão pelos animais. Quando você abrir sua clínica veterinária gratuita, vai poder ajudar muitos animais que não têm dono para pagar tratamento. É exatamente isso que quero fazer, vovô. Quero cuidar dos animais de rua, dos pets de famílias pobres. Acho que todo ser vivo merece cuidado médico.
Você vai ser um veterinário excepcional, João, tenho certeza disso. Durante a visita ao zoológico, Eduardo teve outro episódio de dor, mais leve que o anterior, mas o suficiente para assustar a família. Carla imediatamente o levou para uma área reservada, aplicou a medicação de emergência e esperou até ele se sentir melhor. Desculpem, pessoal, não queria estragar o passeio, disse Eduardo quando se recuperou. Você não estragou nada, pai, respondeu Carla. Estamos aqui para curtir juntos nas condições que der. É verdade, vovô, acrescentou João. O importante é estarmos juntos. Na quinta-feira, Eduardo quis fazer algo especial por Roberto. Os dois irmãos foram sozinhos a um bar onde costumavam ir quando jovens, antes de Eduardo se mudar por causa da pressão do pai. Mano, disse Roberto enquanto bebiam uma cerveja, preciso te dizer uma coisa que guardo há 30 anos. O que é? Quando o papai te obrigou a abandonar Marina, eu deveria ter te apoiado mais. Deveria ter te encorajado a desobedecer, a lutar pelo seu amor. Eduardo olhou surpreso para o irmão. Roberto, você era mais novo que eu. Não tinha como me dar conselhos sobre uma situação tão complicada. Mas eu sabia que você estava sofrendo. Via você chorando escondido. Vi como você ficou deprimido depois da mudança. Eu era covarde demais para confrontar nosso pai também. Nós éramos jovens. Fizemos o que achávamos que era certo na época. Mas e se tivéssemos sido corajosos? E se tivéssemos enfrentado o velho juntos? Você poderia ter tido uma vida inteira de felicidade com Marina e Carla. Eduardo colocou a mão no ombro do irmão. Roberto, não adianta viver de "e se". O que importa é que você está aqui agora, cuidando de mim e da Carla. Você está sendo o irmão que eu sempre precisei. Eu te amo, mano. E vou cuidar da Carla depois que você... Vou cuidar dela sempre. Eu sei. E isso me dá paz. Os dois irmãos passaram a tarde relembrando histórias da infância, rindo de travessuras antigas, fortalecendo uma conexão que havia ficado abalada pelos anos de afastamento. Na sexta-feira, Eduardo quis fazer algo especial por Carla. Ele havia planejado uma surpresa com a ajuda de Roberto e Beatriz. Filha, disse ele quando Carla chegou ao hospital de manhã, hoje eu quero te levar para conhecer um lugar muito especial. Que lugar, pai? É surpresa. Confie em mim. Roberto dirigiu até um bairro elegante de São Paulo, parando em frente a um prédio moderno e bem localizado. Eduardo havia comprado aquele imóvel meses antes de ficar doente, pensando em usá-lo como investimento, mas agora tinha outros planos para ele. Pai, o que estamos fazendo aqui? Venha comigo. Eles subiram até o último andar, onde Eduardo abriu a porta de um apartamento amplo e bem iluminado. Carla entrou e ficou impressionada com a vista da cidade e com o espaço generoso. É lindo, pai. De quem é? Seu, disse Eduardo simplesmente. Como assim? Este apartamento é seu, Carla. É meu presente para você. Um lugar onde você pode viver confortavelmente, onde pode receber a família, onde pode ser feliz. Carla ficou sem palavras, caminhando pelos cômodos vazios, tentando absorver a magnitude do presente. Pai, isso é demais. Eu não posso aceitar. Pode sim. Você é minha filha, minha única herdeira. E mais importante que isso, você merece ter um lar bonito, um lugar que seja verdadeiramente seu. Eduardo a levou até a varanda, de onde se podia ver boa parte da cidade. Sua mãe sempre sonhou em ter uma casa própria. Sei que ela ficaria feliz em saber que você tem um lar assim. Carla começou a chorar, não de tristeza, mas de gratidão e emoção. Obrigada, pai. Obrigada por tudo que está fazendo por mim. Obrigada não, filha. Eu é que agradeço por me dar a chance de ser seu pai, mesmo que por pouco tempo. No sábado, o último dia da semana especial, Eduardo quis reunir toda a família para um almoço especial. Roberto havia reservado um restaurante pequeno e aconchegante, com comida caseira e ambiente familiar. Durante o almoço, Eduardo fez um discurso que todos sabiam que seria importante. Minha família querida, começou ele, com a voz já mais fraca, mas ainda firme. Essa semana foi a melhor da minha vida. Consegui viver 30 anos de paternidade em 7 dias. Conheci minha filha verdadeiramente, convivi com meus sobrinhos queridos,
Fortaleci minha relação com meu irmão. Todos o ouviam em silêncio, sabendo que aquelas palavras eram preciosas. Carla, continuou Eduardo, olhando diretamente para ela, você realizou todos os meus sonhos sobre como seria ter uma filha. Você é gentil, forte, inteligente, generosa. Sua mãe fez um trabalho perfeito te criando. Pai, deixe-me terminar, filha. Roberto, obrigado por ser o irmão que eu sempre precisei. Beatriz, obrigado por me aceitar na sua família sem julgamentos. Marina e João, obrigado por me darem a chance de ser avô, mesmo que por pouco tempo. Eduardo fez uma pausa para respirar, claramente se esforçando para continuar. Agora quero pedir uma coisa para todos vocês. Quando eu partir, quero que vocês continuem sendo uma família. Quero que Carla saiba que sempre terá vocês. Quero que Marina e João vejam Carla como uma irmã mais velha. Quero que vocês se apoiem, se amem, se cuidem. Nós prometemos, mano, disse Roberto com a voz embargada. E uma última coisa. Eduardo tirou um envelope do bolso. Carla, aqui estão as cartas que sua mãe escreveu para mim depois que fui embora. Elas nunca foram enviadas, mas um amigo em comum as guardou todos esses anos. Leia-as quando se sentir pronta. Elas vão te ajudar a entender nossa história completa. Carla pegou o envelope com mãos trêmulas, sabendo que ali estava uma parte importante de sua origem que ela nunca havia conhecido. No domingo, Eduardo passou mal novamente, desta vez mais sério. Carla estava com ele quando começou a ter dificuldade para respirar. A corrida para o hospital foi desesperadora, com toda a família acompanhando na ambulância. Doutor, Ricardo trabalhou por horas para estabilizar Eduardo. Quando finalmente saiu do quarto, sua expressão era grave. Como ele está, doutor? Perguntou Carla. Estável por enquanto. Mas vocês precisam se preparar. Estamos chegando aos momentos finais. A notícia caiu como uma bomba sobre a família. Mesmo sabendo que esse momento chegaria, ninguém estava realmente preparado. Quanto tempo? Perguntou Roberto. Dias, talvez uma semana. Carla sentiu o mundo desabar ao seu redor. Após semanas de convivência intensa, após criar uma conexão profunda com o pai, que havia acabado de conhecer, a ideia de perdê-lo parecia insuportável. Posso ficar com ele? Perguntou ela. Claro. Vocês todos podem ficar o tempo que quiserem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Eduardo tinha momentos de melhora, quando conversava animadamente com a família, e momentos de piora, quando a dor o dominava e ele ficava inconsciente por horas. Durante um dos momentos lúcidos, Carla finalmente encontrou coragem para ler as cartas de sua mãe. Eram 10 cartas, escritas durante o primeiro ano após o abandono de Eduardo. As palavras de Marina eram carregadas de dor, mas também de amor e esperança. Na primeira carta, Marina contava sobre a gravidez, sobre como estava assustada, mas feliz. Na segunda, falava sobre o nascimento de Carla, sobre como a bebê era linda e se parecia com Eduardo. Nas cartas seguintes, descrevia os primeiros sorrisos da filha, os primeiros passos, as primeiras palavras. Mas foi a última carta que mais emocionou Carla. Marina havia escrito quando Carla completou 1 ano. Eduardo, nossa filha é a coisa mais linda do mundo. Ela tem seus olhos escuros e meu sorriso. Tem sua teimosia e minha paciência. Todos os dias olho para ela e vejo nós dois unidos em uma pessoinha perfeita. Mesmo com toda a dor que sinto por sua ausência, não me arrependo nem um segundo de ter tido nossa filha. Ela trouxe luz para minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Se um dia você ler esta carta, saiba que eu te perdoei. Saiba que nossa filha é prova de que nosso amor foi real e produziu algo lindo no mundo. Cuide-se, Eduardo. Onde quer que esteja, seja feliz. Quando terminou de ler, Carla estava chorando copiosamente. Eduardo, que havia ficado acordado observando-a ler, estendeu os braços. Vem aqui, filha.
Ela se deitou cuidadosamente ao lado dele na cama do hospital, como uma criança pequena procurando consolo. Sua mãe era uma mulher especial, não era? Era. E agora entendo que o senhor também é especial. Mama o perdoou, pai. Ela sabia que o senhor era uma boa pessoa que cometeu um erro. Essas cartas são um presente. Elas me mostram que Marina não me odiou todos esses anos. Ela o amou até o fim, pai. Às vezes eu a pegava olhando velhas fotos com uma expressão distante. Agora sei que estava pensando no senhor. Eduardo beijou a testa de Carla. Obrigado por me dar essa paz, filha. Agora posso partir tranquilo, sabendo que Marina me perdoou e que você entende nossa história. Na quarta-feira daquela semana, Eduardo acordou mais fraco que nunca. Sua respiração estava laboriosa e ele mal conseguia manter os olhos abertos. Dr. Ricardo fez todos os ajustes possíveis na medicação, mas era evidente que o fim estava próximo. Roberto, Beatriz, Marina e João se revezavam para ficar com ele, mas Carla não saía do seu lado. Ela havia pedido dispensa no trabalho para se dedicar completamente aos últimos momentos com o pai. Filha, sussurrou Eduardo numa das vezes em que conseguiu ficar acordado, quero te pedir uma última coisa. O que for, pai? Quando você abrir o hospital, quero que dê o nome de Marina Santos Mendes. Quero que sua mãe seja lembrada por toda a cidade como a mulher que inspirou um local de cura e esperança. É uma ideia linda, pai. Mama ficaria muito orgulhosa. E você? Vai continuar sendo enfermeira depois de abrir o hospital? Vou. Não posso imaginar minha vida sem cuidar de pessoas. É minha vocação, minha paixão. Que bom. O mundo precisa de pessoas como você. Eduardo fechou os olhos, claramente se esforçando para continuar falando. Carla, posso te contar um segredo? Claro, pai. Esses meses com você foram os mais felizes da minha vida. Mais felizes até que os primeiros meses de namoro com sua mãe. Porque agora eu sei o que é o amor incondicional de pai e filha. Eu também te amo incondicionalmente, pai. Para sempre. Mesmo depois que eu partir, estarei sempre com você. Toda vez que você cuidar de um paciente com carinho, toda vez que ajudar alguém em dificuldade, toda vez que demonstrar a bondade que herdou de sua mãe, eu estarei ali. Na quinta-feira de manhã, Eduardo entrou em coma. Dr. Ricardo explicou à família que provavelmente eram as últimas horas. Todos se reuniram ao redor da cama. Roberto segurando uma mão, Carla segurando a outra, Beatriz, Marina e João próximos. Pai, disse Carla, mesmo sabendo que ele não podia mais responder. Obrigada por ter me procurado. Obrigada por ter me dado uma família. Obrigada por ter me mostrado que sou amada. Roberto também falou com o irmão inconsciente. Mano, foi uma honra ser seu irmão. Vou cuidar da Carla como se fosse minha própria filha. Pode partir em paz. Marina e João se despediram do avô que haviam conhecido por tão pouco tempo, mas que havia deixado uma marca profunda em suas vidas. Eduardo faleceu na sexta-feira, ao amanhecer, com toda a família ao seu lado. Seus últimos momentos foram serenos, cercado de amor e calor humano. Carla sentiu como se uma parte de seu coração tivesse sido arrancada. Ela havia perdido sua mãe 2 anos antes, e agora perdia o pai que acabara de conhecer. A dor era devastadora, mas diferente da primeira perda. Esta vinha misturada com gratidão pelos momentos vividos juntos. O funeral de Eduardo foi surpreendentemente grande. Além da família, compareceram muitos ex-funcionários de suas empresas, amigos de décadas, pessoas que ele havia ajudado ao longo da vida. Carla descobriu que seu pai era respeitado e querido por muito mais gente do que imaginava. Durante a cerimônia, ela fez um discurso emocionado. Meu pai, Eduardo Mendes, foi um homem que cometeu erros na juventude, mas que passou a vida inteira tentando ser uma pessoa melhor. Nos últimos meses de sua vida, ele me deu o presente mais precioso que alguém pode receber, uma família. Ele me ensinou que nunca é tarde para amar, para pedir perdão, para recomeçar. Após o sepultamento, a família se reuniu no apartamento que Eduardo havia dado para Carla. Era a primeira vez que ela estava lá desde a surpresa, e agora o espaço tinha um significado completamente novo. Prima, disse Marina, o que você vai fazer agora? Vou realizar os sonhos dele e de Mama. Vou abrir o Hospital Marina Santos Mendes.
Vou continuar cuidando de pessoas. Vou honrar a memória dos dois. E nós vamos te ajudar, disse Roberto. Somos uma família agora. Vamos realizar esses sonhos juntos. Nos meses seguintes, Carla mergulhou no projeto do hospital. Com a herança de Eduardo e a ajuda de Roberto para questões legais e administrativas, o projeto tomou forma rapidamente. Marina decidiu fazer estágio no futuro hospital como parte de seu curso de psicologia. João começou a estudar medicina veterinária com ainda mais dedicação, sonhando com sua clínica gratuita. 1 ano depois da partida de Eduardo, o Hospital Marina Santos Mendes foi inaugurado. Era um prédio moderno, bem equipado, mas com um ambiente acolhedor e humanizado. No hall de entrada, havia uma foto de Marina Santos ao lado de uma de Eduardo Mendes, com uma placa que dizia: "Em memória de Marina Santos, enfermeira dedicada que sonhava em cuidar de todos sem distinção, e Eduardo Mendes, empresário que encontrou seu propósito maior no amor familiar." Durante a cerimônia de inauguração, Carla fez outro discurso emocionado. Este hospital é prova de que o amor nunca morre. É prova de que podemos transformar nossa dor em cura para outros. Minha mãe Marina e meu pai Eduardo estarão sempre presentes em cada paciente cuidado aqui, em cada vida salva, em cada momento de esperança que oferecermos. Roberto, que havia assumido os negócios de Eduardo e decidido usar os lucros da empresa para manter o hospital funcionando, também falou. Meu irmão Eduardo me ensinou que família não é sobre tempo, é sobre intensidade de amor. Em poucos meses, ele conseguiu ser o pai que Carla sempre mereceu. Agora cabe a nós continuarmos esse legado de amor e cuidado. 2 anos após a inauguração, o Hospital Marina Santos Mendes já havia se tornado referência em atendimento humanizado. Carla trabalhava como enfermeira-chefe e administradora, Marina havia se formado e trabalhava como psicóloga da instituição, e João estava terminando o curso de veterinária para abrir sua clínica no terreno ao lado do hospital. Uma tarde, enquanto Carla fazia seus rounds pelos quartos, ela parou em frente ao quarto número 507, o mesmo onde havia cuidado de Eduardo. Um novo paciente estava internado lá, um homem idoso que havia chegado na véspera. Quando entrou no quarto para verificar como ele estava, o homem a olhou com curiosidade. Enfermeira, posso fazer uma pergunta? Claro, senhor. A senhora é a Carla que criou este hospital? Sim, sou eu. Queria agradecer. Minha neta estava sendo atendida aqui no mês passado e vocês salvaram a vida dela. Mais que isso, vocês cuidaram de toda a nossa família com tanto carinho que nunca vamos esquecer. Carla sorriu, sentindo o coração aquecer. É para isso que estamos aqui, para cuidar de vocês como família. A senhora tem filhos? A pergunta tocou numa ferida que Carla ainda carregava. Aos 32 anos, ela ainda não havia constituído sua própria família, dedicando-se inteiramente ao trabalho e à memória dos pais. Não tenho, mas tenho uma família muito especial, e todos os pacientes que passam por aqui se tornam um pouco nossa família também. Quando saiu do quarto, Carla encontrou Roberto esperando por ela no corredor. Tio, o que faz aqui a essa hora? Vim falar com você sobre uma coisa importante. Sente aqui. Eles se sentaram numa área reservada do hospital. Carla, eu e Beatriz estávamos conversando e queremos falar sobre seu futuro pessoal. Como assim? Você tem dedicado sua vida inteira ao hospital, ao trabalho, à memória de Eduardo e Marina. Isso é lindo, mas você também merece ser feliz pessoalmente. Eu sou feliz, tio. Sei que é. Mas Eduardo me fez prometer que cuidaria da sua felicidade completa. Ele queria que você tivesse uma família própria, filhos, um amor verdadeiro. Carla ficou em silêncio, pensando nas palavras do tio. Não é que eu não queira isso, tio Roberto, mas parece que nunca tenho tempo, nunca encontro a pessoa certa. E se eu dissesse que talvez você já tenha encontrado? O que quer dizer? Roberto sorriu misteriosamente. Dr. Ricardo tem perguntado por você. Não profissionalmente, pessoalmente. Ele está interessado em conhecê-la melhor fora do ambiente hospitalar. Carla ficou surpresa. Dr. Ricardo havia sido o médico de Eduardo,
um homem gentil e dedicado que ela sempre admirou profissionalmente. Mas nunca havia pensado nele de forma romântica. Tio, não sei se é apropriado. Por que não seria? Vocês são profissionais da saúde. Compartilham os mesmos valores, o mesmo amor por cuidar de pessoas. Eduardo gostava muito dele e sempre comentava que ele seria um bom marido para alguém especial. Ele realmente disse isso? Disse sim. Nas últimas semanas de vida, Eduardo falava muito sobre seu futuro. Ele queria que você fosse feliz em todos os aspectos da vida. Carla pensou por um momento. Dr. Ricardo era realmente um homem bom, inteligente, dedicado. E ela tinha que admitir que sentia uma conexão especial com ele. O que você acha que eu deveria fazer? Aceitar jantar com ele quando ele convidar, que vai ser agora, aliás, porque eu pode ter comentado que você estaria aqui hoje. Tio Roberto, exclamou Carla, meio sem jeito, meio rindo. Neste momento, Dr. Ricardo apareceu no corredor, visivelmente nervoso. Oi, Carla. Roberto. Como estão? Estamos bem, doutor, respondeu Roberto com um sorriso travesso. Aliás, preciso ir andando. Beatriz está me esperando para jantar. Carla, a gente se fala depois. Roberto saiu rapidamente, deixando Carla e Dr. Ricardo sozinhos. Carla, disse ele, claramente ensaiado, gostaria de saber se você aceitaria jantar comigo hoje. Não como médico e enfermeira, mas como pessoas que se admiram. Carla sorriu, sentindo uma timidez que não sentia há anos. Eu adoraria, Ricardo. Sério? Sério. Naquela noite, durante o jantar num restaurante aconchegante, Carla e Ricardo conversaram por horas. Eles falaram sobre medicina, sobre sonhos, sobre família, sobre tudo e nada. Era fácil conversar com ele, natural, confortável. Carla, disse Ricardo durante a sobremesa, posso te contar uma coisa? Claro. Eu me interessei por você desde o primeiro dia que a vi cuidando do Eduardo, não apenas pela sua competência profissional, mas pela forma como você tratava ele com tanto carinho, mesmo quando ele era apenas um paciente para você. E depois que descobrimos que ele era meu pai, depois disso, minha admiração só aumentou. Ver como vocês construíram uma relação tão linda em tão pouco tempo, como você cuidou dele até o fim, como você transformou sua dor em algo positivo para o mundo. Carla, você é uma mulher extraordinária. Obrigada, Ricardo, isso significa muito para mim. Gostaria de repetir este jantar? Gostaria muito. 6 meses depois, Carla e Ricardo estavam namorando seriamente. Era um relacionamento maduro, baseado em respeito mútuo, valores compartilhados e carinho genuíno. Ricardo se integrou naturalmente à família Mendes, sendo acolhido por Roberto, Beatriz, Marina e João, como se sempre tivesse feito parte do grupo. Uma noite, enquanto caminhavam pelo parque onde Carla costumava ir com Eduardo, Ricardo fez uma pergunta que ela não esperava. Carla, você acha que Eduardo aprovaria nosso relacionamento? Tenho certeza que sim. Tio Roberto me contou que papai sempre falava bem de você, sempre dizia que você seria um bom marido para alguém especial. E você? Se sente especial? Com você, sim. Sinto que encontrei alguém que entende minha história, que aceita minha família, que compartilha dos mesmos sonhos. Ricardo parou de caminhar e se virou para ela. Então talvez seja hora de tornar isso oficial. Ele se ajoelhou no meio do parque, tirando uma pequena caixa do bolso. Carla Santos Mendes, você aceitaria se casar comigo? Carla ficou sem palavras por alguns segundos. Depois começou a chorar de alegria. Sim, claro que sim. O casamento aconteceu 1 ano depois na capela do Hospital Marina Santos Mendes. Era uma cerimônia simples, mas emocionante, com a presença da família, amigos e vários pacientes que haviam sido cuidados por Carla ao longo dos anos. Durante a cerimônia, Carla carregou um pequeno porta-retratos com fotos de Marina e Eduardo, simbolicamente incluindo os pais na celebração. Mama, papai, sussurrou ela antes de entrar na capela. Sei que vocês estão aqui comigo hoje. Obrigada por me ensinarem a amar, por me darem uma família, por me mostrarem que nunca é tarde para recomeçar. Roberto a conduziu até o altar,
assumindo orgulhosamente o papel de pai da noiva. Eduardo estaria muito orgulhoso hoje, sussurrou ele enquanto caminhavam. Eu sei, tio. Sinto ele aqui conosco. 3 anos após o casamento, Carla e Ricardo tiveram sua primeira filha, uma menina que recebeu o nome de Marina Eduarda, em homenagem aos avós que nunca conheceria, mas cujo legado de amor continuaria através dela. No dia em que trouxeram o bebê para casa, Carla se sentou na varanda do apartamento que Eduardo havia lhe dado, olhando para a cidade e segurando a filha nos braços. Vovô Eduardo e vovó Marina, disse ela falando com o céu. Apresento a vocês Marina Eduarda, a continuação da nossa família, da nossa história de amor. Ela vai crescer conhecendo suas histórias, sabendo que veio de pessoas que amaram profundamente e que transformaram suas experiências em algo belo. Ricardo se sentou ao lado dela, abraçando sua nova família. Você acha que ela vai ser enfermeira como você? Não sei, mas sei que ela vai ser ensinada a cuidar das pessoas, a amar incondicionalmente, a perdoar, a recomeçar sempre que necessário. Como sua mãe e seu pai te ensinaram. Como minha mãe e meu pai me ensinaram. 5 anos se passaram. O Hospital Marina Santos Mendes havia se tornado um dos mais respeitados da cidade. João havia se formado veterinário e aberto sua clínica gratuita ao lado do hospital, realizando o sonho que havia compartilhado com Eduardo. Marina havia se especializado em psicologia familiar e coordenava um programa de apoio a famílias em situações de crise médica. Carla, agora mãe de 2 filhos, Marina Eduarda e o pequeno Eduardo Roberto, continuava trabalhando no hospital, mas em regime reduzido para se dedicar à família. Uma tarde, enquanto organizava alguns documentos no escritório do hospital, ela encontrou uma carta que nunca havia visto antes. Estava em meio aos papéis de Eduardo, mas não fazia parte do testamento oficial. Era endereçada a ela com instruções para ser aberta apenas 5 anos após a partida dele. Com as mãos tremendo, Carla abriu a carta. Minha querida filha Carla, se você está lendo esta carta, significa que 5 anos se passaram desde nossa despedida. Espero que tenham sido 5 anos de realizações, de amor, de crescimento. Escrevo esta carta sabendo que estarei partindo em breve, mas também sabendo que nossa história não termina comigo. Nossa história continua através de você, de sua família, das pessoas que você cuida no hospital. Quero que saiba que os meses que passei com você foram suficientes para uma vida inteira de amor paternal. Em você, encontrei tudo o que Marina e eu poderíamos ter criado juntos: bondade, inteligência, determinação, generosidade. Espero que até agora você tenha constituído sua própria família, que tenha encontrado um amor verdadeiro, que tenha filhos para continuar nosso legado de cuidado e compaixão. Espero também que o hospital esteja ajudando muitas pessoas, que Marina e João estejam realizando seus sonhos, que Roberto continue sendo o irmão maravilhoso que sempre foi. Mas principalmente, espero que você tenha aprendido a lição mais importante que sua mãe me ensinou: que o amor verdadeiro nunca se perde. Ele se transforma, se multiplica, se espalha pelo mundo através de nossas ações. Você é minha maior realização, Carla. Não os negócios que construí, não o dinheiro que acumulei, mas você, a filha que encontrei no final da vida e que me ensinou que nunca é tarde para amar. Cuide-se, cuide de sua família, continue cuidando de outras pessoas. E lembre-se sempre: papai te ama para sempre. Eduardo Mendes PS. No cofre do banco, há mais uma surpresa para você. Uma surpresa que preparei pensando no futuro da nossa família. Carla terminou de ler a carta com lágrimas nos olhos, mas também com um sorriso imenso no rosto. Mesmo 5 anos depois, Eduardo ainda conseguia surpreendê-la e tocá-la profundamente. No dia seguinte, ela foi ao banco com Ricardo para descobrir qual era a surpresa final. No cofre, além de alguns documentos e joias que haviam pertencido à família Mendes, havia outro envelope, este mais grosso. Dentro, encontraram as escrituras de vários imóveis espalhados por São Paulo, todos quitados, todos deixados especificamente para a expansão do hospital e da clínica veterinária. Eduardo havia planejado secretamente a expansão dos projetos familiares.
Havia também um último documento. Uma carta de intenção assinada com várias universidades médicas, estabelecendo bolsas de estudo permanentes para jovens de baixa renda que quisessem cursar medicina ou enfermagem, com a condição de que trabalhassem pelo menos 2 anos no sistema de saúde gratuito após a formação. Ele pensou em tudo, sussurrou Carla, impressionada com a visão de futuro do pai. Ele te conhecia bem o suficiente para saber exatamente o que você gostaria de fazer com esses recursos, respondeu Ricardo. Com os novos recursos, o Hospital Marina Santos Mendes expandiu suas operações, abrindo uma maternidade especializada em partos humanizados e um centro de reabilitação para idosos. A clínica veterinária João Mendes também cresceu, oferecendo não apenas consultas gratuitas, mas também um programa de educação sobre cuidados com animais para crianças de escolas públicas. As bolsas de estudo Eduardo Mendes começaram a formar suas primeiras turmas de médicos e enfermeiros, todos comprometidos com o atendimento humanizado e gratuito. 10 anos após conhecer Eduardo, Carla estava em seu escritório no hospital quando recebeu uma ligação inesperada. Era uma jovem enfermeira formada pelas bolsas Eduardo Mendes. Senhora Carla, meu nome é Ana Paula Silva. Me formei no ano passado através da bolsa Eduardo Mendes e estou trabalhando num hospital público no interior. Oi, Ana Paula. Como posso ajudá-la? Na verdade, eu queria agradecer, mas também queria contar uma coisa. Hoje cuidei de um paciente idoso, um senhor muito doente, mas muito gentil. Quando ele soube que me formei através da bolsa Eduardo Mendes, ele começou a chorar. Por quê? Ele disse que conheceu o Sr. Eduardo há muitos anos, quando era jovem. Disse que o Sr. Eduardo era um homem bom, que havia passado por uma grande transformação na vida. Ele queria que a senhora soubesse que o legado do seu pai está chegando em lugares que ele nem imaginava. Carla sentiu um arrepio de emoção. Obrigada por me contar isso, Ana Paula. É isso que faz todo o trabalho valer a pena. Naquela noite em casa, Carla contou para Ricardo sobre a ligação de Ana Paula. Você percebe o que está acontecendo? Disse ele. O amor do Eduardo por você se multiplicou e agora está espalhado por todo o país através dos profissionais que as bolsas estão formando. É como ele disse na carta. O amor verdadeiro nunca se perde, ele se multiplica. Marina Eduarda, agora com 8 anos, estava ouvindo a conversa dos pais. Mamãe, quando eu crescer, quero trabalhar no hospital da vovó Marina também. Por quê, meu amor? Porque quero cuidar de pessoas como você e o vovô Eduardo faziam. Quero espalhar amor pelo mundo. Carla abraçou a filha, sabendo que o ciclo estava se completando. A história de amor entre Eduardo e Marina havia gerado uma família, que havia gerado um hospital, que estava gerando novos cuidadores, que espalhariam amor por gerações. Eduardo havia encontrado sua filha quando pensava que era tarde demais. Marina havia deixado um legado de amor através da filha que criou. E agora, esse amor continuava se multiplicando, tocando vidas que eles nunca imaginariam alcançar. Carla olhou pela janela, em direção às estrelas, e sussurrou. Obrigada, papai. Obrigada, mamãe, por me ensinarem que nunca é tarde para amar, nunca é tarde para recomeçar, e que o amor verdadeiro é eterno. Fim da história. O que você achou dessa história emocionante? Conseguiu acompanhar toda a jornada de Carla desde o momento em que se declarou para Eduardo até descobrir que ele era seu pai? Conte nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e se você acredita que o amor pode realmente transformar vidas dessa forma. Deixe seu like se a história tocou seu coração e se inscreva no canal para não perder outras narrativas que celebram o poder do amor familiar e da segunda chance. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias que aquecem o coração.